Capítulo 15. A sua obra é entre aspas natural e a sua obra entre aspas estranha. Lamentações capítulo 3, versículo 33 diz: Não lhe alegra o coração humilhar e afligir os homens. Agora, retornamos ao Antigo Testamento. Temos considerado o coração de Cristo e até o do Pai com base no Novo Testamento. Mas como isso se encaixa com o Antigo Testamento? Depois de passar alguns capítulos no Antigo Testamento, concluiremos o nosso estudo ao retornar ao Novo Testamento para os últimos capítulos. O que eu quero demonstrar nesse capítulo e nos próximos 3 é que, quando vemos Cristo revelar o fundo do seu coração como manso e humilde, ele está continuando a trajetória natural do que Deus já vinha revelando sobre si ao longo do Antigo Testamento. Jesus dá uma maior precisão a quem Deus é. Mas não se trata de um conteúdo fundamentalmente novo. Os próprios evangelhos mostram que eles esperavam que o Antigo Testamento estaria preparando para nós um Salvador humilde, como diz em Mateus capítulo 21, versículo 5. O Filho encarnado não joga fora o nosso entendimento de quem Deus é, indo numa direção completamente nova. Ele simplesmente fornece uma realidade em carne e osso, sem precedentes do que Deus já vinha tentando convencer o seu povo ao longo dos séculos. Como Calvino colocou, o Antigo Testamento é uma revelação obscura de Deus, verdadeira, mas opaca. O Novo Testamento é a substância. Um bom ponto de partida para considerarmos o coração de Deus no Antigo Testamento é Lamentações, capítulo 3. Nenhum livro da Bíblia é tão chocante ao juntar profunda emoção com elaboração literária como Lamentações. O autor, talvez Jeremias, ao derramar o seu coração, lamenta a destruição de Jerusalém em 587 a.C., pelos babilônios e os horrores da fome, morte e desespero que vieram depois. Contudo, ele derrama o seu coração por meio de uma série de 5 poemas bem estruturados, refletindo um extremo cuidado literário. Você pode observar isso ao simplesmente reparar na versificação na sua Bíblia. Embora os números dos capítulos e dos versículos não tenham sido adicionados, senão muitos séculos depois de Lamentações ter sido escrito, essas divisões da Bíblia refletem as claras divisões do próprio livro. Você observará que há 5 capítulos. Os primeiros 2 e os últimos 2 possuem 22 versículos. O capítulo do meio, o capítulo 3, tem o triplo de versículos, 66. Cada capítulo é por si só um lamento cuidadosamente construído. Tendo essa estrutura panorâmica do livro em vista, nós entendemos que o ponto alto literário da carta é o versículo 33 do capítulo 3. É exatamente o meio do livro e captura o coração do livro. Lamentações 3:33 é o livro de lamentações em poucas palavras. O que ele diz? Ele fundamenta as garantias circundantes sobre a eventual misericórdia e a restauração da parte de Deus com a seguinte teologia. Abre aspas. Não lhe alegra o coração humilhar e afligir os homens. Fecha aspas. Há uma premissa implícita nesse versículo e uma afirmação explícita. A premissa implícita é que Deus de fato os está afligindo. A afirmação explícita é que ele não faz isso com alegria no coração. A premissa implícita precisa ser plenamente aceita antes de passarmos à afirmação explícita. Quando falamos do que Deus faz ou não com alegria no coração, não estamos limitando o seu governo soberano em geral. Na verdade, na medida em que acreditamos que Deus é soberano sobre todas as nossas aflições, podemos nos confortar com o fato de que Ele não se alegra em nos afligir. Em primeiro lugar, portanto, lembramos a beleza da plena soberania divina sobre todas as coisas, boas e ruins. A unha encravada, o formigamento, o amigo que trai,
a dor crônica, o chefe que só quer agradar aos superiores e não nos defende, o filho desviado, aquele vômito de madrugada, as trevas incansáveis da depressão. A Confissão Belga articula de forma muito bela o governo de Deus sobre todas as coisas no seu ensino sobre a providência divina, dizendo em parte o seguinte, abre aspas, essa doutrina nos traz um inexprimível consolo. Quando aprendemos dela que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação do nosso bondoso Pai Celestial. Ele nos protege com um cuidado paternal, sustentando todas as criaturas de tal modo que nenhum cabelo da nossa cabeça, pois estes estão todos contados, e nenhum pardal cairão em terra sem o consentimento do nosso Pai. O autor referencia o texto de Mateus, capítulo 10, do versículo 29 ao 30. Fecha aspas. Ao longo de Lamentações, essa visão sem filtros da soberania divina está em jogo em toda parte. Olhando para o capítulo 3, por exemplo, vemos versículo após versículo, começando com Ele. À medida que o autor conta repetidamente todas as calamidades que o próprio Deus causara a Israel. Porém, no centro teológico do livro inteiro, descobrimos que Deus não trouxe toda essa dor com alegria no coração. Aqui, em Lamentações, a Bíblia está nos levando bem fundo no próprio Deus. Aquele que governa e ordena todas as coisas traz a aflição às nossas vidas, com certa relutância divina. Ele não é relutante com o bem supremo que virá por conta dessa dor. E, na verdade, esse é o exato motivo dele fazer tudo isso. A dor em si não reflete o seu coração. Ele não é uma força platônica puxando as alavancas celestiais, desinteressado na dor e angústia reais que sentimos debaixo da sua mão. Colocando de uma forma que não pretende questionar as perfeições divinas, é como se ele estivesse em conflito consigo mesmo quando envia as aflições à nossa vida. De fato, Deus está punindo Israel por sua negação à medida que os babilônios invadem a cidade. Ele lhes dá o que eles merecem. Mas o que tem no fundo do seu coração é uma misericordiosa restauração. Goodwin explica. Abre aspas. Meus irmãos, embora Deus seja justo, a sua misericórdia pode ser considerada, de certo modo, mais natural para ele que todos os atos de justiça retributiva. Nesses atos de justiça, há uma satisfação para um atributo, à medida que ele encontra e até está com os pecadores. Contudo, há uma certa violência feita a ele nesse mesmo processo, no linguajar das Escrituras. Ele tem algo nisso que é contrário a ele. Abre aspas, não tenho prazer na morte do ímpio. Fecha aspas. Isto é, não faço porque me agrada, porque me dá prazer. Quando ele exerce os atos de justiça, é para um fim superior, não simplesmente pela coisa em si. Sempre tem algo no seu coração contra isso. Entretanto, quando ele vem demonstrar as misericórdias, manifestar que isso é a sua natureza e disposição, lemos que ele faz isso de todo o coração. Não tem nada nele contra isso. O próprio ato o agrada por si só. Não há relutância nele. Portanto, em Lamentações 3:33, quando fala sobre o punir, ele diz, abre aspas, não lhe agrada o coração humilhar e afligir os homens. Fecha aspas. Porém, quando ele vem falar da misericórdia, ele diz que o faz de todo o seu coração e de toda a sua alma. Como está expresso em Jeremias, capítulo 32, versículo 41. Portanto, os seus atos de justiça são chamados de, entre aspas, estranha obra e, entre aspas, o seu estranho feito. Em Isaías 28, 21. Porque, quando ele vem com misericórdia, ele se regozija com eles, ao lhes fazer o bem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Fecha aspas. Goodwin cita alguns outros textos aqui. Jeremias capítulo 32, versículo 41, em que Deus diz que na sua obra de restauração
Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. E também Isaías, capítulo 28, versículo 21, em que o seu juízo é chamado de sua, entre aspas, estranha obra e estranho feito. Conectando esses textos com Lamentações, capítulo 3, versículo 33, Goodwin extrai da revelação bíblica o que há mais profundo no coração de Deus, isto é, o que ele se alegra em fazer, o que é mais natural para ele. A misericórdia é natural para ele, a punição não. Alguns de nós veem o coração de Deus como irritadiço, facilmente ofendido. Alguns de nós veem o seu coração como frio, difícil de se comover. O Antigo Testamento nos dá um Deus cujo coração desafia essas expectativas humanas inatas sobre quem ele é. Precisamos pisar com cuidado aqui, ok? Todos os atributos de Deus são inegociáveis. Deus deixar de ser justo seria desdivinizá-lo, tanto quanto se ele deixasse de ser bom. Os teólogos falam da simplicidade de Deus, pela qual querem dizer que Deus não é a soma de um número total dos seus atributos, como os pedaços de um bolo compõem o bolo inteiro. Pelo contrário, Deus é perfeitamente cada atributo. Deus não tem partes. Ele é justo, ele é irado, ele é bom, e assim por diante. Cada um em perfeição infinita. Até quando se trata do coração do próprio Deus, vemos certa complexidade nas primeiras páginas das Escrituras. As duas maiores decisões tomadas por Deus depois da criação são descritas como vindo do seu coração. Destruir toda a carne, exceto Noé, em Gênesis capítulo 6, e aceitar o sacrifício de Noé e determinar que nunca haveria um dilúvio novamente sobre a terra, em Gênesis capítulo 8. Aparentemente, Deus é complexo o suficiente para tomar decisões tanto de juízo quanto de misericórdia a partir do seu coração. Contudo, se seguirmos de perto e sem ressalvas o testemunho da Escritura, chegaremos a uma afirmação de tirar o fôlego, a partir de um ângulo diferente, mais profundo, de que há coisas que fluem de Deus mais naturalmente do que outras. Deus é inflexivelmente justo, mas qual é a sua disposição? O que ele fica mais animado para fazer? Se você me pegasse desprevenido, o que viria imediatamente de dentro de mim, antes de poder recuperar a compostura, provavelmente seria um azedume. Se você pegar Deus desprevenido, o que pula mais espontaneamente dele é bênção. O impulso de fazer o bem. O desejo de nos engolir com a sua alegria. É por isso que Goodwin pode dizer sobre Deus que, abre aspas, todos os seus atributos parecem simplesmente exibir o seu amor. Fecha aspas. Outro texto-chave do Antigo Testamento é Oséias capítulo 11, em que logo após presenciar a fornicação espiritual de Israel e o abandono do seu amante divino, Deus conta, comovido de afeição, como ele se sentiu para com Israel. Abre aspas. Quando Israel era menino, eu o amei. Fecha aspas. O autor referencia o texto de Oséias, capítulo 11, versículo 1. E na verdade, abre aspas, eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei nos braços, eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor, e me inclinei para alimentá-los. Fecha aspas. O autor referencia o texto de Oséias, capítulo 11, do versículo 3 ao 4. Contudo, mesmo com esse terno cuidado, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Oséias, capítulo 11, versículo 7. E a persistir na idolatria. Oséias, capítulo 11, versículo 2. Qual é a resposta de Deus então? Abre aspas. Goodwin diz: como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma ou como Zeboim?
ou o meu coração se comove e as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de ti, e eu não chegarei com ira. Fecha aspas. O autor referencia aqui o texto de Oséias, capítulo 11, do versículo 8 ao 9. Consideramos esse texto no capítulo 7. Eu retorno a ele aqui não só porque ele singularmente focaliza o coração de Deus, semelhantemente a Lamentações 3, mas também porque ao comentar Oséias capítulo 11, versículo 8, Jonathan Edwards fala algo estranhamente similar ao que Goodwin disse sobre Lamentações 3. Abre aspas. Deus não tem prazer na destruição ou na calamidade de pessoas ou de um povo. Fecha aspas. Diz Edwards. Ele preferiria que eles voltassem e continuassem em paz. Ele se agradaria se eles abandonassem os seus maus caminhos, de modo que ele tivesse a oportunidade de não executar a sua ira sobre eles. Ele é um Deus que se compraz na misericórdia, e o seu juízo é a sua obra estranha. Seguindo a orientação da Escritura, tanto Edwards como Goodwin consideram a misericórdia aquilo com que Deus mais se alegra e o juízo a sua obra, entre aspas, estranha. Ao lermos e refletirmos sobre essa doutrina a partir de grandes teólogos do passado, como Jonathan Edwards ou Thomas Goodwin, precisamos entender que eles não estão chamando o juízo de obra estranha de Deus, por conta de um entendimento fraco da ira e da justiça de Deus. Edwards se tornou conhecido pelo seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Uma descrição apavorante do perigoso estado dos impenitentes debaixo da ira de Deus, ainda que não seja tão apavorante quanto os outros sermões dele, como a justiça de Deus na danação dos pecadores. Foi esse homem que afirmou que Deus se compraz da misericórdia e o seu juízo é a sua obra estranha. Quanto a Goodwin, ele fez uso da palavra mais do que qualquer outro teólogo, 357 vezes para ser mais exato. Na confecção dos padrões da Inglaterra na década de 1640, aquela grande, precisa declaração de fé, inclusive sobre o inferno, que ensina que quando quem está fora de Cristo morre, a sua alma é lançada no inferno, onde ficará em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. E no juízo final, abre aspas, os ímpios que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor. Fecha aspas. Essa era a teologia de Goodwin, e ninguém foi mais influente que ele na sua elaboração. Quanto aos escritos do próprio Goodwin, ele não hesitava ao escrever sobre as dores mais extraordinárias do inferno, onde a ira de Deus e a sua palavra atormentam eternamente os homens. Pois ele sabe como torturar extraordinariamente aqueles que persistem no pecado e não se arrependem. Edwards, Goodwin e o rio teológico pelo qual nadaram não era sujo. Eles afirmaram, pregaram e ensinaram sobre a ira divina e o inferno eterno. Eles encontraram tais doutrinas na Bíblia. Todavia, já que conheciam a Bíblia de capa a capa e a seguiam nos mínimos detalhes, eles também discerniram uma linha de ensino nas Escrituras sobre quem Deus mais profundamente é, ou seja, sobre o coração dele. E talvez esse seja o segredo da sua influência provada pelo tempo. Há um tipo de pregação e um ensino bíblico que não sentiu o coração de Deus por seu povo vacilante, que não provou o que naturalmente flui dele, que mesmo com toda a precisão ainda mortifica os seus ouvintes, no final das contas. Não era assim com os puritanos ou com os grandes pregadores do grande avivamento. Eles sabiam que quando Deus se digna a derramar bondade sobre o seu povo, ele o faz com certa naturalidade, que reflete as profundezas de quem ele é.
pois Deus, sendo misericordioso, é Deus sendo Deus. Deixando as nossas intuições naturais sobre Deus, concluiríamos que a misericórdia é a sua obra estranha e o juízo é a sua obra natural. Refazer a nossa visão sobre Deus ao estudarmos as Escrituras requer que vejamos, auxiliados pelos grandes mestres do passado, que o juízo é a sua obra estranha e a misericórdia a sua obra natural. É verdade, ele aflige e humilha os homens, mas isso não lhe alegra o coração. Capítulo 16. Senhor, Senhor. Êxodo capítulo 34, versículo 6 diz: Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se. Quem é Deus? Se fôssemos escolher apenas uma passagem do Antigo Testamento para responder a essa questão, seria difícil evitar Êxodo capítulo 34. Deus está se revelando a Moisés, fazendo com que a sua glória passe por ele, depois de colocá-lo na fenda da rocha. Nesse momento crítico, lemos, abre aspas, o Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e fidelidade, que usa da sua bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Fecha aspas. Tirando a própria encarnação, talvez esse seja o ponto alto da revelação divina sobre toda a Bíblia. Uma forma objetiva de demonstrar isso é como esse texto é utilizado no decorrer do Antigo Testamento. Vez após outra, os profetas posteriores a Moisés recorrem a esses 2 versículos de Êxodo para afirmar quem Deus é. Uma das ocorrências está no contexto imediato do versículo que consideramos há pouco, Lamentações, capítulo 3, versículo 33. No versículo anterior da passagem, Deus é descrito como tendo compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. E o autor usa diversas das principais palavras em hebraico por trás da revelação de Êxodo, capítulo 34, do versículo 6 ao 7. Muitos outros textos também ecoam Êxodo 34, como Números 14, 18, Neemias 9, 17, Salmos 5, 8, Naum, capítulo 1, versículo 3, Jonas 4, 2, Isaías, capítulo 63, versículo 7. Êxodo 34, versículos 6 e 7, não é uma descrição pontual, um comentário periférico ou passageiro. Nesse texto, ascendemos ao próprio centro de quem Deus é. O Walter Brueggemann, estudioso do Antigo Testamento, dá um lugar especial a este texto em sua Teologia do Antigo Testamento, chamando-o de, abre aspas, uma caracterização estilizada, extremamente importante e bem intencional de Yahvé. Uma formulação tão estudada que pode ser considerada uma espécie de declaração normativa clássica a que Israel regularmente retornaria, merecendo o rótulo de credo. Fecha aspas. Qual seria, então, o credo de Israel sobre quem Deus é? Não é o que a gente esperava. O que você pensa quando ouve a expressão a glória de Deus? Você imagina o tamanho imenso do universo ou uma voz trovejante e assustadora que vem das nuvens? Em Êxodo capítulo 33, Moisés pede a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. E como Deus responde? Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Bondade? A glória de Deus não tem a ver com a sua grandeza? Bem, aparentemente não. Então, Deus continua a falar de como Ele tem misericórdia e graça de quem Ele quiser. Após Ele
Após, ele diz a Moisés que ele o posicionará na fenda da rocha e que, novamente, a sua glória passaria. Quando o Senhor passa, novamente a sua glória é definida no capítulo 34, versículos 6 ao 7, como sendo uma questão da sua misericórdia e graça. Abre aspas. Misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Fecha aspas. Quando falamos da glória de Deus, estamos falando de quem Deus é, do que Ele é e do seu esplendor singular, do que torna Deus, Deus. E quando o próprio Deus define o que é a sua glória, Ele nos surpreende. Os nossos instintos mais profundos esperam que Ele troveje, rodando o martelo e executando os seus juízos. Esperamos que a inclinação do seu coração seja retribuir os nossos desvios. Então, Êxodo capítulo 34 segura o nosso braço e nos faz parar. A inclinação do coração de Deus é a misericórdia. A sua glória é a sua bondade. A sua glória é a sua humildade. Abre aspas. Pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja sublime, Ele atenta para o humilde. Fecha aspas. Considere as palavras do Êxodo capítulo 34, do versículo 6 ao 7. Misericordioso e compassivo. Essas são as primeiras palavras que saem da boca de Deus após proclamar o seu nome. As primeiras palavras. As únicas 2 palavras que Jesus utiliza para descrever o seu coração são manso e humilde. E as primeiras 2 palavras que Deus utiliza para se descrever são misericordioso e compassivo. Deus não revela sua glória como Senhor exigente e preciso, Senhor tolerante ou conivente, ou Senhor desapontado e frustrado. A sua maior prioridade, o seu mais profundo deleite e a sua primeira reação são a misericórdia e a compaixão. Ele gentilmente se acomoda ao nosso nível, em vez de nos atropelar com o dele. Tardio em irar-se. O termo hebraico diz literalmente de narinas longas. Imagine um touro raivoso, arrastando a pata na terra, respirando em alto som com as narinas infladas. Isso seria narinas curtas, por assim dizer. Mas o Senhor tem narinas longas. Ele não tem o dedo no gatilho. É preciso uma provocação bem acumulada para suscitar a sua ira. Diferentemente de nós, que muitas vezes somos represas emocionais prestes a romper, Deus aguenta bastante. É por isso que o Antigo Testamento fala que Deus é provocado à ira pelo seu povo dezenas de vezes, especialmente em Deuteronômio, Reis e Jeremias. Mas nenhuma vez sequer nos é dito que Deus é provocado ao amor ou à misericórdia. A sua ira requer provocação. A sua misericórdia está engatilhada, prestes a transbordar. Nossa tendência é pensar que a ira divina está engatilhada, prestes a explodir. A misericórdia divina vai demorar para vir. É exatamente o contrário. A misericórdia está prestes a explodir com o menor empurrãozinho. Para seres humanos caídos, como aprendemos no Novo Testamento, acontece o contrário. Precisamos ser provocados a amar uns aos outros, segundo Hebreus capítulo 10, versículo 24. Yahvé não precisa de provocação para amar, somente para se irar. Nós não precisamos de provocações para nos irar, somente para amar. Novamente, a Bíblia é uma longa tentativa de desconstruir a nossa visão natural de quem Deus realmente é. Cheio de bondade e fidelidade. Estes são os termos pactuais.
Há uma palavra hebraica por trás de bondade. É a palavra hesed, que se refere ao compromisso especial de Deus com o povo, a quem ele alegremente se vinculou numa aliança pactual inquebrável. A palavra fidelidade reforça esse ponto. Ele nunca vai jogar as mãos para o alto, frustrado, mesmo com todas as razões que o seu povo lhe der para tanto. Ele se recusa até mesmo cogitar a ideia de nos abandonar à nossa própria sorte, ou de se afastar, como fazemos com quem nos machuca. Portanto, ele não simplesmente passa por um compromisso pactual de mão aberta, mas transborda nele. O seu compromisso determinado por nós nunca seca. Que usa de bondade com milhares. Isso poderia ser igualmente traduzido como que guarda a misericórdia por até 1000 gerações, como se afirma explicitamente em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que diz, abre aspas, saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações, para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Fecha aspas. Isso não significa que a sua bondade acaba com a geração número 1001. É a maneira de Deus dizer, meu compromisso com vocês não tem data de validade. Vocês não conseguem se livrar da minha graça. Vocês não podem vencer a minha misericórdia. Vocês não podem fugir da minha bondade. O meu coração é de vocês. O que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Esse fechamento do versículo, embora pareça difícil de engolir, é vital. E quando você para pensar, é ainda mais reconfortante. Sem isso tudo, que veio antes, poderia ser entendido como mera leniência. Só que Deus não é um molenga. Ele é a única pessoa perfeitamente justa do universo. De Deus não se zomba. Colhemos o que semeamos. O pecado e a culpa se transmitem de geração em geração. Vemos isso ao nosso redor o tempo todo nesse mundo. Porém, perceba o que Deus diz. O seu amor pactual desce até 1000 gerações, mas ele castiga pecados geracionais apenas até a 3ª ou a 4ª geração. Viu a diferença? Se os nossos pecados são transmitidos para os nossos filhos e os nossos netos, todavia a bondade de Deus será transmitida de um modo que engolirá todos os nossos pecados. As suas misericórdias viajam até 1000 gerações, superando em muito a 3ª e a 4ª geração. Deus é assim. Segundo a sua própria palavra, este é o seu coração. A assimetria de Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7 nos impressiona. Misericórdia e amor ocupam a maior parte do espaço. A justiça retributiva é reconhecida, mas quase como um adendo. John Owen formulou bem ao comentar essa passagem. Abre aspas. Quando Deus solenemente declarou plenamente a sua natureza pelo seu nome, para que o conhecêssemos e temêssemos, ele o fez enumerando aquelas prioridades que poderiam nos convencer da sua compaixão e longanimidade, mencionando apenas no fim a sua severidade, como aquilo que somente será exercido contra aqueles que desprezaram a sua compaixão. Fecha aspas. Os puritanos entendiam que nessa revelação a Moisés, Deus está abrindo o fundo do seu coração. Na suprema revelação de Deus de todo o Antigo Testamento, o próprio Deus não sente a necessidade de equilibrar a comunicação da misericórdia com comunicações imediatas e proporcionais da sua ira. Pelo contrário, ele se descreve, nas palavras de Richard Sibbes, como revestido de todos os seus doces atributos. E Sibbes ainda diz que se quisermos conhecer o nome de Deus e ver como ele tem prazer e deleite de se revelar a nós, vamos conhecê-lo pelos nomes que aqui proclama, mostrando que a glória do Senhor no Evangelho brilha especialmente na sua misericórdia.
O que vemos em Êxodo capítulo 34, e que Owen e Sibes confirmam, ecoa pelo resto da Bíblia, como em Isaías capítulo 54, do versículo 7 a 8, onde o Senhor diz, abre aspas, por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante num impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Fecha aspas. A partir de certo ângulo, a vida cristã é uma longa jornada de deixar para trás, ano após ano, as nossas suposições naturais de quem Deus é, substituindo-as lentamente pela insistência do próprio Deus de quem Ele é. Isso é difícil e leva tempo. Vários sermões e muitas aflições são necessárias para que possamos crer que o coração de Deus é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. A queda de Gênesis capítulo 3 não só nos trouxe condenação e exílio, ela também anexou nas nossas mentes pensamentos obscuros sobre Deus. Pensamentos que somente serão cortados pela raiz após uma exposição prolongada ao Evangelho no decorrer de vários anos. Talvez a maior vitória de Satanás na sua vida hoje não seja o pecado em que você regularmente cai, mas os pensamentos obscuros sobre o coração de Deus, que fazem você buscar esse tipo de coisa e o deixam frio diante dele logo depois que acontece. Contudo, é claro, a prova final de quem Deus é não se encontra em Êxodo, mas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Êxodo 33, 34, Moisés não pode ver a face de Deus e viver porque isso o fulminaria. Mas e se um dia os seres humanos vissem a face de Deus sem serem fulminados? Quando João fala que o Verbo se fez carne, ele diz, vimos a sua glória. Era o que Moisés tinha pedido, mas não recebeu. João não é o único evangelista que remete a Êxodo capítulo 33 e 34. Considere o seguinte, a revelação de Êxodo 34 vem após uma alimentação miraculosa e uma discussão do sábado. Envolve um líder representante de Deus falando com Deus numa montanha. E termina com o povo de Deus aterrorizado, depois pacificado. E por fim se aproximando e conversando com o líder representante de Deus quando ele desce da montanha. Segue-se imediatamente a isso uma repetição do maravilhamento do povo quando o objeto do seu culto entra no meio do seu povo. Seguindo-se a isso outro encontro entre o líder representante de Deus e Deus, resultando no brilho radiante no rosto do líder. Cada um desses detalhes se repete em Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 52, e no seu contexto circundante, quando Jesus anda sobre as águas. E agora podemos entender porque Jesus pretendia passar adiante de seus discípulos, os quais lutavam com os seus remos no mar da Galileia. O texto diz que, abre aspas, e vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. Fecha aspas. Por que ele queria passar adiante deles? A razão é que Jesus não queria simplesmente passar os seus discípulos, no mesmo sentido que um carro ultrapassa o outro no trânsito. O seu passar é bem mais significativo quando visto no seu pano de fundo. O Senhor diz 4 vezes em Êxodo 33 ao 34 que ele passaria adiante de Moisés. O Senhor passou adiante de Moisés e revelou que a sua glória mais profunda é vista na sua misericórdia e graça. Jesus veio para fazer em carne e osso o que Deus fez em vento e voz no Antigo Testamento. Quando vemos o Senhor revelando seu caráter mais genuíno a Moisés em Êxodo 34, estamos vendo a sombra que um dia cederá à realidade
Jesus Cristo, nos Evangelhos. Vimos em 2D o que explodiria o nosso contínuo espaço-tempo em 3D, séculos depois, no clímax de toda a história humana. Lemos sobre o que há no mais fundo do coração de Deus em Êxodo 34. Mas esse coração se mostra no carpinteiro Galileu, que atestou que este era o seu coração ao longo de toda a sua vida. E então o provou quando foi para aquela cruz romana, descendo ao inferno do abandono divino em nosso lugar.